6. Conhecendo o ego, recordar-te-ás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8, 2. Para compreender o motivo deste versículo, devemos recordar do que Deus prometeu aos filhos de Israel no Monte Sinai. Ao aparecer no Monte Sinai, Deus disse: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Êxodo 9, 5. Ao ouvir os filhos de Israel esta palavra, responderam a uma voz e sem nenhuma hesitação: tudo o que o Senhor falou, faremos ver. 8. Pensavam que uma vez que Deus os tinha libertado de maneira tão maravilhosa e os havia conduzido, suprido suas necessidades e lhes dado proteção, que deveras lhe obedeceriam em tudo o que ele pedisse deles. Entretanto, o que a pessoa diz e promete nem sempre é o que suas mãos e pés hão de fazer. Deus o provará em questões práticas a fim de determinar se você realmente o adora e segue sua vontade. Embora você possa pensar e até mesmo sentir estar perfeitamente disposto a ouvir a palavra de Deus, a carne tornou-se tão corrupta que o que você pode estar pensando e sentindo não seja digno de confiança. E por isso que Deus deve prová-lo quanto à obediência aos seus mandamentos. E por isso que Moisés diz aos israelitas: para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Era como se dissesse que, por ser a promessa deles inadequada, deviam ser humilhados e provados no deserto por 40 anos. Entretanto, tal humilhação provação não tinham o propósito de trazer-lhes queda espiritual, mas a manifestação de seu verdadeiro estado. Sem a experiência da humilhação, sem a prova do deserto e sem a derrota e rebelião subsequentes, quem poderia saber quão inteiramente corruptos eram os corações destes filhos de Israel? A julgar por sua promessa entusiasta ao pé do Monte Sinai, pensaríamos serem eles um povo muito obediente. Mas o povo que tão prontamente fez promessas no Monte Sinai foi o mesmo que mais tarde no deserto adorou o bezerro de ouro, murmurou contra Deus e contra Moisés, desejou voltar para o Egito e finalmente se recusou a entrar em Canaã. Porém, depois de tantos fracassos, reconheceram ser corruptos, que sua carne nada tinha absolutamente de que se orgulhar, e que sua autoimportância em pensar serem eles melhores do que as outras raças era totalmente falsa, porque na verdade, não eram de modo nenhum superiores a qualquer outra nação do mundo. Somente então reconheceram que Deus os tinha escolhido não porque fossem melhores do que os outros, mas por sua graça, pois Deus havia dito a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9, 15, 16. Ora, assim como Deus guiou os filhos de Israel no período da antiga aliança, da mesma forma procura Ele liderar o seu povo hoje. A lição que deseja ensinar aos filhos agora é a mesma que tentou ensinar aos israelitas no deserto. Essa lição é que conheçamos a nós mesmos. Deus deseja que o seu povo saiba que são corruptos a mais não poder, e que são cheios de pecado, imundícia e fraquezas. Deseja levar os crentes ao fim de si mesmos. Deseja convencê-los de que seus egos são totalmente inúteis e absolutamente sem nenhum valor, para que possam lançar-se sobre o Deus em seu desamparo e procurar conhecer sua vontade, depender de seu poder e realizar seu propósito. Entretanto, poucos crentes têm consciência disto. Poucos realmente sabem que estão cheios de corrupção e de imundície, que são totalmente inúteis. Poucos acham não ter nada. A maioria dos crentes pensam ser dignos de confiança em muitos aspectos, e pensam ser mais fortes do que outros crentes. Quem, pois, realmente conhece a si mesmo completamente? Compreendamos que Deus não precisa de nossas derrotas e de nossos fracassos, somos nós quem precisamos, pois Ele sabe muito bem quão corrupta é nossa carne se permanecemos e vencemos, ou se caímos e somos derrotados. Ele já conhece nossa estrutura demasiadamente bem.
Ele não espera que nossa carne alcance sua justiça, pois reconhece ele que a não ser pecar, nada mais podemos fazer. Ao fazermos o bem, sabe ele que somos corruptos. E ao praticarmos o mal, de novo, sabe ele que somos corruptos. Ele não precisa esperar que caiamos a fim de compreender nossa corrupção. Somos nós quem precisamos dessas derrotas e dessas quedas, pois sem elas não podemos conhecer a nós mesmos. Enquanto experimentamos um navegar suave, enquanto somos vitoriosos e cheios de alegria, podemos pensar que somos bastante bons e que possuímos algo que os outros não têm. Embora não nos gabemos abertamente a respeito de nada, entretanto, ao fazermos algum progresso na vida espiritual ou termos algum êxito na obra espiritual, não podemos deixar de conceber a ideia de que agora estamos verdadeiramente santos, poderosos e em excelente condição. Numa posição como esta, é fácil tornar-se descuidado e perder a atitude de dependência de Deus. Assim, o Senhor permite que caiamos da glória ao pó. Permite que pequemos, caiamos e nos afastemos. Tudo isto fará com que saibamos quão inteiramente corruptos além de qualquer ajuda natural somos nós. Aprendemos que não somos diferentes dos maiores e piores pecadores do mundo. O resultado é que não ousamos confiar em nós mesmos, glorificar a nós mesmos nem gabar a nós mesmos, mas, em todas as coisas, lançar-nos-emos sobre o Senhor com temor e tremor. Portanto, precisamos que a derrota e o fracasso nos humilhem, que nos façam conhecer a nós mesmos e a corrupção completa de nossa carne. Lembramo-nos de que antes de ser salvos e nascer de novo o Espírito Santo convenceu-nos de que éramos pecadores e que toda a nossa bondade passada era como trapo de imundícia. Isaías 64, 6, que não podia cobrir nossa nudez nem salvar-nos dos nossos pecados. Também ficamos conscientes de que ainda que tentássemos fazer o melhor a fim de praticar o bem daí por diante, nossa própria justiça jamais poderia satisfazer as exigências da lei. Compreendemos que jamais poderíamos estabelecer nossa própria justiça fora de Cristo. Romanos 10, 3. Portanto, viemos a Deus em inutilidade total, aceitamos o Senhor Jesus como nossa justiça, e fomos salvos mediante sua redenção. Essa foi nossa experiência passada. Mas, quão esquecidos somos! Na época em que fomos salvos e nascemos de novo, sabíamos que não podíamos depender de nosso próprio bem, mas devíamos depender inteiramente da obra de Cristo. O Espírito Santo mostrou-nos nosso estado terrível de perdição, fazendo-nos ver que estávamos cheios de imundícia e corrupção e perceber a total incerteza de nossa própria justiça. Logo depois de sermos salvos, por estarmos cheios de alegria por causa da graça do perdão que tínhamos recebido, permanecemos humildes. Mas depois de algum tempo, começamos a esquecer o primeiro princípio da salvação. Devido a um novo desejo da nova vida, uma vez mais tentamos preencher os requisitos externos com uma justiça nossa. De alguma forma voltamos à ignorância de que quando Deus nos disse, ao sermos salvos, que nossa justiça era absolutamente inútil, Ele queria dizer que era ela eternamente inútil. E assim como Ele declarou, no momento de nossa salvação, que Ele não se alegraria em nada que saísse de nós mesmos, a despeito de sua aparência exterior, essa declaração era de valor eterno. Jamais devemos nos esquecer de que a maneira pela qual ganhamos a vida divina deve ser a mesma usada para alimentar essa mesma vida. O princípio que aprendemos na salvação deve permanecer para sempre. O ego é sempre inútil, é sempre julgado por Deus, e portanto deve ser continuamente entregue à morte. Quão triste é que a justiça que desprezamos no momento em que cremos no Senhor é recebida de volta não muito tempo depois. O que então reconhecemos como ego inútil, gradativamente volta à atividade. A intenção original de Deus para nós depois que fomos salvos é que, passo a passo, chegássemos a um conhecimento mais profundo de nossa corrupção e a rejeição maior de nossa justiça própria. A atitude que tomamos com respeito a nós mesmos na época da salvação é somente o primeiro passo da perfeita obra de Deus. Ele deseja ver essa obra aprofundar-se cada vez mais até que nós, os crentes, sejamos completamente libertos do domínio do ego.
Que pena que os crentes arruinem a obra de Deus. A primeira obra do Espírito Santo no crente, após a salvação, é levá-lo a conhecer a si mesmo a fim de induzi-lo a obedecer à vontade de Deus e negar tudo o que procede de si mesmo. Deve aprender a confiar completamente em Deus. Mas quão difícil é essa lição! Conhecer-se a si mesmo é ser privado da glória. Negar-se a si mesmo é fazer com que soframos. De modo que, em realidade, o crente não está tão ávido de conhecer a si mesmo e logo não conhece a si mesmo muito bem. Deveras, na ignorância julga-se digno de confiança. Ora, por causa da indisposição do crente em ter esse autoconhecimento, o Espírito Santo não pode revelar a ele seu caráter verdadeiro à vista de Deus. Como resultado, o Senhor é forçado a usar alguns métodos dolorosos para fazer com que o crente conheça a si mesmo. E o modo mais frequentemente usado por Deus é permitir que o crente caia. Assim como os fracassos no deserto capacitaram os filhos de Israel a conhecer seus corações, do mesmo modo fracassos similares farão com que os crentes hoje tenham conhecimento de quão miseráveis são em si mesmos. Por causa de sua autoconfiança e por ver a si mesmos como talentosos, capazes e poderosos, têm falta da completa dependência de Deus. Por isso Deus deixa que falem em suas tentativas. Compreenderão quão indignos de confiança são ao ver que suas obras não produzem frutos verdadeiros e duradouros. Com quanta frequência os crentes veem-se a si mesmos como naturalmente muito pacientes, amáveis, gentis e puros. Para contra-atacar esta autoilusão, Deus permitirá que muitas coisas aconteçam em sua vida a fim de tirar-lhes a impaciência, a amabilidade, a gentileza e a pureza, para que saibam que nada de valor procede do ego natural. E como os crentes pensam amar a Deus, gabando-se de sua consagração perfeita ao Senhor e de seu labor diligente por amor dele, Deus permite que o mundo e as pessoas os engodem de tal modo que são tentados em secreto ou se desviam abertamente. Assim, ficam sabendo quão vulnerável é seu amor por Deus. Os crentes também podem pensar ser totalmente dedicados ao Senhor, nada tendo para si mesmos. Em resposta, Deus faz com que recebam elogios e louvores dos homens a fim de mostrar-lhes quão sutilmente lhe roubam a glória e procuram a exaltação dos homens. Às vezes também acontece de os crentes fazerem um pequeno progresso na vida espiritual, e logo pensam ser vitoriosos e santificados. Mas no instante em que estes cristãos dão lugar à autossatisfação, Deus permite que falem e pequem exatamente como o fazem as outras pessoas, ou até mesmo pior do que elas. O resultado é ficarem sabendo que não são melhores do que ninguém. Embora corra o risco de ser mal interpretado, gostaria de dizer isto: Deus preferiria que seus filhos pecassem a que fizessem o bem. Repetindo, por favor, não interprete mal minha palavra aqui. Não estou, com isto, aconselhando a pecar, pois o Senhor não tem prazer no pecado. Mas uma vez que os crentes são tão autoconfiantes, gabadores e cheios de autossatisfação, cheios de seus próprios pensamentos, sentimentos e ações, Deus preferiria vê-los pecar a fazer o bem. Doutra forma, jamais conhecerão a si mesmos nem serão jamais libertados da vida lamentável, às vezes ridícula e detestável do ego. Precisamos saber a que grau Deus deseja que avancemos. De onde Ele nos salve para onde nos salvará. É bem verdade que não iremos para o inferno, mas para o céu. Mas é só isso que Deus tem para nós? Não, Ele deseja salvar-nos ao ponto de sermos totalmente libertos de nós mesmos e entrarmos completamente em sua vida para que não vivamos mais pela vida da alma. A seus olhos não há nada mais imundo do que o ego, originador de todos os pecados. O ego é o maior inimigo de Deus, pois ele sempre declara sua independência dele. Portanto, ele considera todo ego extremamente imundo, totalmente inaceitável e absolutamente inútil. Basicamente, o que é o ego? Tudo o que o homem possui e pode fazer sem buscar a Deus, sem esperar nem depender dele. Embora o Senhor odeie tanto o ego, a atitude dos crentes para com ele é muito diferente. Tem prazer em depender do ego, acariciá-lo e gloriar-se nele. Ignoram o seu ego verdadeiro.
E também não sabem quão impuro, corrupto e fraco é o ego aos olhos de Deus. Falta-lhes conhecimento do assunto. Em resumo, não conhecem a si mesmos. Numa situação como esta, se fizerem algum progresso, se experimentarem êxitos e vitórias crescentes, sua vida do ego será alimentada e crescerá, assim tornando-se mais difícil de ser negada. Cada vez que praticam uma boa ação, afastam-se um pouco mais da vida de Deus. Um pouco mais de poder próprio significa mais distância do Espírito Santo. Mais êxito resulta além, mais glória para o ego, o que prolonga a vida ímpia do ego. E por esse motivo que eu disse anteriormente que Deus preferiria ver os crentes picarem a fazerem o bem, pois quanto mais pecam, tanto mais reconhecem quão indignos de confiança são. Quanto mais fracos são, tanto mais verão a vaidade do ego. Quanto mais caírem, tanto mais claramente perceberão sua insuficiência e desesperança. Deus preferiria ver os crentes picarem, a esta altura de seu caminhar, pois o picar possibilitá-los a conhecer a si mesmos mais completamente, e também a depender mais do Senhor. Deus não tem outro propósito a não ser levá-lo ao fim de si mesmo para que conheça a si mesmo. Esta é a explicação do motivo pelo qual às vezes você tem lutado e falhado. Oh, como você chorou, lutou, batalhou, orou, trabalhou e fez tudo a fim de vencer o pecado e chegar à santidade. Entretanto, acabou em derrota. Embora às vezes você tenha experimentado um pouco de vitória, essa vitória foi somente temporária. Você fez o melhor que pôde para conservá-la, mas voou como um pássaro. Você chegou à conclusão de ser pior do que os outros, e que por isso não podia ter a vitória. Tais experiências significam que Deus o levava a conhecer o seu próprio ego. Não é que você fosse tão corrupto que não pudesse ganhar a vitória. Antes, era que você não era corrupto o suficiente a seus próprios olhos a fim de ganhar a vitória. É preciso que você reconheça que foi você mesmo quem chorou, quem lutou e prosseguiu, que foi você quem batalhou e labutou. O agente era você, e tudo fez para servir ao seu próprio ego. Quanto você realmente depende de Deus? Você sabe que, verdadeiramente não pode remir a si mesmo e assim está pronto a confiar em Deus. Afinal, qual é o motivo de sua luta e labor? Não se esforça por si mesmo. Sim, você procura vencer o pecado e busca a santidade, mas para quê? Não é para dar a si mesmo mais alegria, mais glória e mais terreno para a vanglória? A menos que reconheça sua própria fraqueza e erro, continuará a fracassar e a cair até reconhecer ser impotente e não merecer honra alguma. Deus deseja que você se una a Ele e dependa dele em todas as coisas para que possa fazer a sua vontade e glorificar o seu nome. Mais uma vez, que você não conhece seu verdadeiro caráter como evidencia o fato de continuar a considerar-se bom e capaz, naturalmente não confiará em Deus e assim falhará em render-lhe glória. Será autoconfiante e procurará sua própria glória. Neste mesmo instante você ainda não sabe quão fraco realmente é. Por isso Deus permite que você seja derrotado repetidamente. E com cada derrota diz-lhe que você é fraco. Entretanto você insiste em não crer, recusa-se a desprezar a si mesmo, antes, continua a ser cheio de esperança. Sua conclusão é que a derrota foi devida à falta de esforço próprio. Se fizer mais esforço da próxima vez, diz você a si mesmo, então sem dúvida vencerá. Muitas têm sido as suas derrotas, e muitas têm sido as vezes que encontrou altos e baixos. Entretanto permanece ignorante do fato de quão fraco você verdadeiramente é. Até o presente momento, você não está pronto para aprender a lição que Deus tem para você. Ainda está planejando seu último esforço para ganhar a vitória final. Tendo sofrido tantas derrotas, por que não desiste totalmente de si mesmo e se lança inteiramente sobre o Deus? Quando é que não esperará mais nada de si mesmo, entregando-se completamente nas mãos de Deus? Oh! Quando isto finalmente acontecer, você dependerá dele sem planejar nem fazer nada de si mesmo. Mas por ainda não ter aprendido sua lição, terá de incorrer em maiores e mais derrotas a fim de obter o autoconhecimento que o forçará a cessar sua própria obra para que Deus possa livrá-lo. Sabemos que nenhum salva-vidas
Se atreve a socorrer a pessoa que acaba de cair na água com a possibilidade de afogamento. Pois nesse instante a força da pessoa que caiu na água é grande, talvez mais forte do que de costume. Ao se aproximar, o salva-vidas da pessoa que se afoga, esta pode tentar agarrar-se ao salva-vidas impedindo-lhe o movimento. O resultado é que ambos podem afundar-se e se afogar. Consequentemente o salva-vidas esperto espera até que a pessoa que se afoga lute bastante na água e comece a desistir de lutar. Somente então o salva-vidas aproxima-se dessa pessoa e a leva para a segurança. Da mesma maneira, Deus hoje permite que seus filhos lutem e batalhem até que percebam quão fútil é seu esforço. Meramente colocam-se numa posição mais perigosa. O Senhor espera até que sua força se esgote e cheguem à conclusão de estarem perecendo. Nesse momento, suas ideias são mais ou menos as seguintes: se Deus não me livrar, não posso sustentar minha sorte nem por mais um minuto. Se Deus não me salvar, certamente morrerei. Deus não estenderá a mão até que esse momento chegue. Sempre que o crente para de confiar em si mesmo, Deus o salvará inteiramente. Pois o objetivo do Senhor não é outro senão mostrar ao crente que ele é absolutamente inútil na vida e na obra divinas. A parte do depender de Deus, o crente não possui vida nem obra. Oh, quão enganosos podemos ser! Quão tenazmente interessados em nós mesmos! Quem pode dizer quantos crentes hoje vivem por seu ego enganador? Muitos são os que tomam o ego como princípio orientador da vida. Quase tudo é para o eu e quase tudo procede do eu. Tais crentes são muito mais perigosos do que as outras pessoas. Parece que em tudo não conseguem escapar do ego. Se aprendem uma coisa a mais é para glorificar o ego. Isto não é verdade somente com respeito às coisas espirituais, é também verdade no que se refere às coisas materiais. Tudo se transforma em motivo para elevar o ego. Oh, quem pode compreender totalmente o erro da carne? Deus precisa quebrar e destruir tais crentes. Não lhes dará um ambiente cômodo para que seu ego não seja alimentado. Deixá-los a passar por momentos difíceis para que não se gloriem em si mesmos. Permitir-lhes a conhecer seu motivo interior verdadeiro, deixando que sejam derrotados, para que na derrota possam examinar-se a si mesmos e compreender que a maior parte de seus dias vivem para si mesmos e não para a glória de Deus. Por 40 longos anos levou Deus os filhos de Israel pelo deserto. Deixou que caíssem e pecassem muitas vezes com o seguinte propósito em mente: que conhecessem a si mesmos. Da mesma maneira, hoje o que Deus tem feito em sua vida é para que você conheça sua imagem verdadeira. Suas derrotas passadas já o deviam tê-lo convencido da absoluta vaidade de si mesmo. No entanto, até o presente momento você insiste em apegar-se ao seu precioso ego. Por causa disso, Deus é forçado a conservá-lo no deserto um pouco mais para que você experimente mais derrotas no deserto de modo a compreender, afinal, quão totalmente corrupto, vão e fraco você é perante Deus. E se não aprender sua lição hoje, terá de continuar em derrota. Qual foi o propósito de Deus em dar a lei aos homens? Foi dada não para que os homens a guardassem, mas a fim de que os homens a violassem. Pois a lei foi estabelecida para transgressões. Não fique espantado com esta afirmativa, pois com referência à lei, este é o propósito de Deus, como as Escrituras amplamente demonstram. Deus sabia de há muito que os homens são corruptos além da medida, e determinou há muito tempo que devíamos ser salvos gratuitamente por sua graça. Ele sabe que somos tão corruptos que nada podemos levar a Ele que seja aceitável. Mas também sabe que não percebemos tal fato. Portanto, ele emprega meios e maneiras de ensinar-nos a fim de que nós também possamos conhecer de nós mesmos o que ele sempre soube. Só depois de reconhecermos nossa corrupção aceitaremos sua graça. Ora, um meio empregado por Deus é a lei, a qual nos manda obedecer. Se formos bons, certamente a cumpriremos, mas se formos corruptos, com toda a certeza a quebraremos.
Pode-se dizer, portanto, que o próprio quebrar da lei revela nossa corrupção, que nossa incapacidade de fazer o que a lei exige prova que nossa carne é fraca, veja Romanos 8:3. Quando as pessoas perceberem que são tão fracas a ponto de não poderem satisfazer as exigências da lei divina, finalmente desesperarão de si mesmas, desistirão de qualquer ideia de ser salvas pelas obras, e confiarão inteiramente na graça de Deus. Por isso a Bíblia declara: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, isto é, foi acrescentada a fim de revelar a corrupção dos homens, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Gálatas 13:19. Esta última cláusula refere-se ao Senhor Jesus e à sua salvação. Nós, os crentes, sabemos que não podemos ser salvos pelas obras, somente pela graça. Mas sabemos o motivo? É por sermos tão corruptos, tão fracos e tão imundos que não podemos cumprir a justiça de Deus nem guardar sua lei, e consequentemente não temos boas obras algumas, mas devemos depender da graça. Deus, ao salvar-nos pela graça, diz-nos que somos tão totalmente corruptos que não tem outro recurso senão dar sua graça. E quando, finalmente, adentramos o portão da graça, sabíamos muito bem quão impotentes éramos. Porque, então, hoje você começa a pensar que é tão bom? Porque você não aprendeu a lição que Deus tem tentado ensinar por meio da lei aos seus seguidores por estes milhares de anos? Você ainda não se conhece si mesmo. Em nossa pregação e testemunho públicos, temos dado atenção especial ao princípio da cruz. Mas tenha em mente que a cruz não é uma espécie de poder mágico que o livrará de todos os seus pecados se tão ousamente a invocar. A não ser que você, de livre vontade, aceite o princípio da cruz, não o verá em operação em sua vida. A cruz é um princípio, e o princípio da cruz é negar a si mesmo e depender de Deus. Se você ignorar a total corrupção do seu ego verdadeiro, não receberá a ajuda da cruz para livrá-lo do pecado no momento em que esperar seu poder numa emergência. Alguém poderá dizer: estou surpreso por ter cometido tal pecado. Esta afirmativa revela que este indivíduo não conhece a si mesmo. Ele não tem conhecimento de quão corrupto é, nem de quão capaz é de cometer qualquer pecado. Que fique compreendido que a parte da nova vida que Deus nos deu quando de nosso novo nascimento, nós mesmos não somos melhores do que ninguém mais. Reconheçamos que cada homem tem a possibilidade de ser um ladrão, e cada mulher, uma prostituta. Motivo pelo qual alguns não são é atribuído ao ambiente que não lhes é propício a tal atividade. Não hesito em confessar que a semente de todo pecado está dentro de mim e que eu podia cometer qualquer pecado se a vida de Deus não dominasse. Quantas lágrimas se derramam hoje não por causa do pecado, mas por causa do ego, incapaz de atingir a bondade que o crente espera. Muita procura, muitas orações e muita fé parecem ser dirigidas a Deus. Entretanto, em todos estes esforços, é mais do que provável existir a antecipação da bondade própria. E por isso Deus permite que você seja derrotado repetidas vezes para que possa finalmente ver a corrupção total da carne. E uma vez que sua fraqueza é provada por tais derrotas, Deus espera que você possa conhecer seu ego verdadeiro, desistir dele e voltar-se para Deus e confiar nele. Cada derrota devia dar-lhe um pouco mais de conhecimento de si mesmo. Cada fracasso devia mostrar-lhe um pouco mais de sua fraqueza. Cada pecado devia fazer com que você esperasse menos de si mesmo e ficasse mais disposto a desprezar seu ego. Entretanto, muitas vezes, a queda somente traz mais luta e mais batalha. O ego aumenta e se fortalece em vez de diminuir e se enfraquecer. Quão fútil é que a pessoa confesse com os lábios e até mesmo clame pedindo ajuda se falhar em aceitar o princípio da cruz e em julgar a si mesmo. As Escrituras já não nos preveniram de tal erro. Romanos 6 fala de nossa comorte com Cristo. Romanos 7 fala da luta entre a vida nova e a velha e Romanos 8 fala da vitória no Espírito Santo. Com a comorte, devemos ser vitoriosos. Entretanto, porque é que depois de termos conhecido e aceito a verdade de Romanos 6, ainda não podemos ter a vitória? E por que nos falta a derrota de Romanos 7?
Tanto o versículo 6, como o 11 do capítulo 6 de Romanos dizem-nos que a morte de nosso ego é um fato. Porque, então, muitos, que creem nesta verdade, falham em experimentar a vitória de Romanos 8? É por não terem fracassado o suficiente. Deus nos fará passar pela derrota de Romanos 7 muitas vezes até que finalmente somos forçados a confessar: eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7:14b, 18a. E tal experiência é conhecimento verdadeiro do ego. Deus permitirá que o crente caia até que de livre e espontânea vontade reconheça: sou vendido à escravidão do pecado. Não habita bem nenhum na minha carne. Até que isso aconteça, ele não saberá que, a não ser que um poder de fora lhe socorra, ele está sem esperança e é inútil. Mas, então ele clamará: desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? 7:24. Ao perceber de verdade quão corrupto é, saberá e reconhecerá que a menos que Cristo salve não pode vencer o pecado. No início do capítulo 8 de Romanos menciona-se a morte do capítulo 6 como o meio da vitória total. Estamos familiarizados com a salvação mediante a morte, e ardentemente esperamos a glória da vitória. Entretanto, o problema de hoje é conhecer o ego. Nossas derrotas passadas não são poucas, porém não estamos dispostos a conhecer o ego em tais derrotas. Antes, tentamos fazer nosso melhor a fim de melhorar e ocultar nosso ego. Se tão somente estivéssemos dispostos a examinar essas derrotas passadas à luz da santidade de Deus, certamente saberíamos que tipo de pessoa somos. Se estamos prontos a dar um passo à frente negando o ego, Deus nos levará para o descanso de Canaã. Naturalmente que temos algum conhecimento de nós mesmos, e em nossas experiências passadas Deus nos levou a conhecer algo de nossa corrupção. Mas, com toda a honestidade, receio que o conhecimento que muitos têm do ego não é suficientemente profundo. Não tenhamos medo de conhecer a nós mesmos claramente. Embora o ego seja muito feio e infunda temor, embora seja abominável e odioso, ainda assim devemos conhecê-lo. Nunca devemos parar de investigar e concluir que já conhecemos o ego por completo. Estamos longe, muito longe do conhecimento do nosso ego. Para o crente, o conhecer a si mesmo é uma lição que dura a vida toda. A fim de chegar a esse propósito divino, o crente teimoso deve passar por muitas derrotas que outros não têm nem precisam. Ele pode até concluir que o Senhor é especialmente duro com ele, não compreendendo que isto é devido ao seu apego mais forte com o seu ego. Pois não muito tempo depois de ganhar uma vitória, começa a ser autoimportante uma vez mais, para de confiar no Senhor com temor e tremor, e começa a glorificar a si mesmo de novo. De modo que Deus o envia para o fracasso uma vez mais. Quantos crentes verdadeiramente têm vitórias de até o presente momento? Mas eles, de alguma forma, nunca parecem poder aprender a lição que Deus lhes está ensinando a respeito do verdadeiro autoconhecimento. Percebamos que fora do autoconhecimento, do autoexame e da autonegação, realmente não há um caminho para a vida espiritual. Se constantemente julgássemos a nós mesmos por causa de nosso autoconhecimento, evitaríamos muitas derrotas e alcançaríamos o propósito de Deus. Todos os que hoje em dia, 1. Seguem sua própria vontade, 2. Confiam em sua própria força e, 3. Glorificam seu próprio ego, são pessoas que não conhecem a si mesmas. Mas uma vez que a pessoa é totalmente quebrantada por Deus, essa pessoa verá a si mesma como abominável e odiosa. Não ousará iniciar nada nem ousará fazer nada com sua própria força. Antes, esperará pela vontade de Deus em todas as coisas e em tudo dependerá do poder de Deus. Caso consiga algumas realizações, ela não ousará ser convencida porque sabe ser indigna de qualquer glória. Possa, ó Senhor, levar todos nós a tal experiência e assim trazer glória